Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós daremos continuidade ao nosso tão querido estudo guiado, ao nosso estudo da lição. Se você está chegando aqui pela primeira vez, fica sabendo. Todos os dias a gente determina um tempo, alguns minutinhos, para estudar a palavra de Deus. E sabe qual é o detalhe? É que durante esse último trimestre do ano, nós estamos focados nos temas que estão contidos dentro do Evangelho de João. Isso é maravilhoso. Nessa semana que nós estamos aí em curso, nós estamos ali vendo, a presença e a afirmação de que Jesus é o Messias. Não apenas olhando para o Evangelho de João, mas o Evangelho de João está apontando para o Antigo Testamento. Está se utilizando de referências do Antigo Testamento que afirmam, que dão o tom de que Jesus é o Filho de Deus, o Messias prometido. Isso é muito importante para mim e para você, ter essa informação como base da nossa fé. Então, aproveita e já se inscreve para você não perder mais nenhum estudo como esse. Também deixa o teu gostei, porque dessa forma muitas pessoas irão ser alcançadas e irão ser incentivadas, instigadas a ter sim o seu momento com Deus. Tá certo? Nessa ocasião nós vamos fazer a nossa oração e logo em seguida a gente vai adentrar o estudo de hoje. Então vamos orar juntos agora? Senhor Deus que estás nos céus, muito obrigado, Pai. Nós temos muito a agradecer porque só estar aqui desfrutando desse momento, desse espaço de tempo para poder te conhecer mais, para poder aprofundar no conhecimento sobre aquilo que agrada a Ti. Deus, como é bom passar esses minutos contigo. Que sejam mais frequentes, Pai. Envia o Teu Santo Espírito para que Ele fale aos nossos corações, para que Ele nos ensine a Tua palavra, porque pela fé nós cremos que Ele é o autor da Tua palavra. Perdoa os nossos pecados, perdoa se temos negligenciado momentos como esse. Dá-nos a Tua paz, é isso que nós te pedimos, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, nós vamos dar continuidade ao tema que a gente abordou ontem. Hoje será a parte 2. Hoje é quarta-feira, dia 20 de novembro. E o tema é Profecias do Antigo Testamento sobre Jesus, parte 2. Eu separei aqui alguns pontos bastante interessantes para a gente falar um pouquinho e conversar sobre o assunto. E o primeiro ponto diz assim, Jesus disse aos líderes religiosos, olha o que Jesus disse. Vocês examinam as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Que afirmação ousada para fazer sobre si mesmo. Pois é. Interessante essa afirmação de Jesus, porque Jesus, eu fico até imaginando a cena. Ele olhando para os líderes religiosos dizendo, olha, vocês desejam ter a vida eterna, né? Afinal de contas, todo ser humano que se preze, ele deseja viver eternamente. E vocês estão buscando a solução para essa questão na Bíblia, não é mesmo? Pois deixa eu dizer um negócio. É nela mesmo que está a solução. Porém, por mais que vocês estudem, vocês ainda não encontraram. Então deixa eu dar uma dica. Sabe qual é a solução? A solução sou eu. Como assim a solução é você? Ela fala de mim. Ela aponta para mim. Ela diz que para alguém ter a vida eterna, para que alguém alcance o Pai, para que alguém se livre dessa situação terrível do pecado, só é por meio da minha pessoa. Olha que coisa interessante, né? Se a gente for olhar para o nosso dia a dia, para a nossa realidade, tantas pessoas almejam a vida eterna. As pessoas têm buscado em tantas fontes, em tantos caminhos, em tantos meios tentar prolongar a vida. Por que não procurar no canto certo? Por que não identificar quem de fato é a solução para essa questão? Jesus Cristo. Ele mesmo já deixou claro. Vocês estudam, vocês examinam, vocês buscam a vida eterna. E vocês estão buscando nas Escrituras. Porém, elas dizem que eu sou a solução para essa questão. Somente por meio de mim vocês terão vida eterna. Um outro ponto bastante interessante que eu deixei aqui diz assim, as estimativas variam, mas alguns estudiosos argumentam que Jesus de Nazaré cumpriu centenas de profecias do Antigo Testamento. E eu vou mais além, eu sou mais ousado. Eu digo que ele cumpriu todas as profecias. Imagine a seguinte situação. Eu gostei dessa metáfora que a lição trouxe.
Imagine, sei lá, o estado ali de Minas Gerais, né? Qualquer estado, o estado do Ceará, que é o estado a qual eu pertenço. E aí no estado do Ceará você coloca ali milhares e milhares de moedas. Uma pilha de moedas, muitas moedas. E aí você chama uma pessoa, venda os seus olhos, e ali você pede para que essa pessoa consiga encontrar de primeira uma moeda que foi marcada ou foi pintada de rosa. Quais as chances? Quais as probabilidades dessa pessoa conseguir encontrar essa moeda de primeira? Podemos dizer que é quase impossível, não é? Pois é. Quando a gente olha para a história de Jesus, compara com os textos do Antigo Testamento, a gente percebe que não foi simplesmente a risca, mas ele, como diz minha sogra, ele foi cirúrgico. Ele cumpriu todas as profecias. Da forma que foi escrito, Jesus viveu e assim as Escrituras foram vivenciadas na sua vida. Olha esse outro ponto que eu destaquei também. Ó. Não há dúvidas, o nascimento, a vida, a morte de Jesus foram preditos pelo Antigo Testamento, o que é evidência impressionante de sua identidade como o Messias esperado. Ou seja, como ele iria nascer, aonde ele iria nascer, como seria a situação. Está lá no Antigo Testamento, né? Falando sobre tudo isso. Pois é, Jesus nasceu da mesma forma que foi dito. Como seria a sua vida, como seria o seu ministério, qual seria a forma, o meio, o jeito que ele iria viver. Isso está lá no Antigo Testamento. Se cumpriu na vida de Jesus. Como seria a morte dele? Como ele iria se comportar diante dessa situação em que ele estava ali diante da morte? Está lá no Antigo Testamento, não é? Pois é, ele também cumpriu à risca essa situação. Davi, prove, mostre isso na Bíblia. Tá bom, vamos ler alguns contextos aqui. Textos que estão dentro do Evangelho de João, e aí nós vamos buscar a referência no Antigo Testamento. O primeiro texto está aqui no capítulo 12, verso 13. Diz assim, ó. Pegaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro gritando: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito o Rei de Israel. A entrada triunfal de Jesus. Isso foi dito, Davi, no Antigo Testamento, que seria dessa forma? Olha aqui, ó, no Salmo 118, verso 26. Bendito é o que vem em nome do Senhor, da casa do Senhor, nós os abençoamos. Vamos para outro contexto? Claro. João capítulo 12, verso 14 ao 15. Diz assim, ó, Jesus conseguiu um jumentinho e montou nele, como está escrito. Não tenha medo, ó cidade de Sião, eis que o seu rei vem montado no jumentinho. Onde é que está isso, Davi? Lá no livro de Zacarias 9, verso 9. Alegre-se muito, cidade de Sião, exultem, Jerusalém. Eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado no jumentinho. Um jumentinho cria de jumenta. Eu acho muito lindo essas coisas porque não é, vamos dizer assim, não é por acaso, não é uma parte, não, é, como diz minha sogra e eu repito, cirúrgico. Assim como foi dito, assim aconteceu. Outra prova, João 13, verso 18. Não estou me referindo a todos vocês. Conheço os que escolhi, mas isto acontece para que se cumpra as Escrituras. Aquele que partilha do meu pão voltou-se contra mim. Que Jesus, ali no momento da ceia, né, do último momento com os discípulos, ele está se referindo a Judas, né, que iria traí-lo, que iria se voltar contra ele. Davi, isso foi dito que iria acontecer dessa forma no Antigo Testamento? Olha o que diz o Salmo 41, verso 9. Até o meu melhor amigo, em quem eu confiava e que partilhava do meu pão, voltou-se contra mim. Perfeito. Vamos ao último exemplo aqui apresentado. João, capítulo 19, verso 37. E como diz as Escrituras, no outro lugar, olharão para aquele que transpassaram. Aí a gente vai lá para Zacarias novamente, capítulo 12, verso 10. E derramarei sobre a família de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de ação de graças e de súplica. Olharão para mim, aquele a quem transpassaram,
E chorarão por ele como quem chora a perda de um filho único, e se lamentarão amargamente por ele como quem lamenta a perda do filho mais velho. Zacarias 13, verso 6 complementa: Se alguém lhe perguntar, que feridas são estas no seu corpo? Ele responderá, fui ferido na casa de meus amigos. Apenas 4 exemplos, de muitos exemplos. Mas, vamos dizer assim, vamos trabalhar em cima apenas desses 4 que foram trazidos aqui à tona. Eu te pergunto, existe alguma dúvida de que Jesus é de fato o Filho de Deus, o Messias prometido, aquele a quem o Antigo Testamento tinha anunciado? Eu, particularmente, não tenho nenhuma dúvida. E eu espero que você aí desse outro lado também não tenha. João afirma, e o propósito de João escrever o seu evangelho é declarar e apresentar inúmeras provas. A gente já viu sinais, milagres, testemunhos. Agora a gente está vendo no Antigo Testamento provar também de que Jesus é o Messias. Esse é o foco de João com o seu evangelho. Trazer à tona, deixar claro, de forma bem, vamos dizer assim, evidente. Jesus é o Messias. Jesus é o nosso Salvador, o Filho de Deus. Que palavra maravilhosa. Chegamos ao fim do nosso estudo, né? Como diz a história, o que é bom dura pouco. E aí, a gente vai ficar por aqui hoje. Amanhã tem mais. Eu espero que você retorne para amanhã nós darmos continuidade e que Papai do Céu continue abençoando você, continue abençoando a mim e continue nos conduzindo para momentos como esse, de estudo da sua palavra. Eu te vejo aqui, tá? Não falta não. É isso. Até a próxima e tchau, tchau.